Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está acompanhando aqui o nosso trabalho. Vamos gravar o quarto episódio do Alma Leve, trazendo hoje o tema NR1 e o impacto na saúde mental do trabalhador. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida amiga. Estamos de volta, né? E esse é um tema que está pegando fogo, né? Não se fala em Exatamente. outra coisa e nós não podemos deixar de abordar esse tema também tão importante. É bem interessante, né? Não se fala em outra coisa, para nós que trabalhamos com saúde mental. O grande público ainda não sabe o que significa a NR1. E o que que é? A NR1 é a norma regulamentadora da saúde e segurança do trabalhador, que desde 78 já vem organizando os riscos biológicos, químicos, físicos, dentro da ergonomia, só que agora, em 2024, instituiu que a saúde mental é um risco, o adoecimento mental Uhum. é um risco psicossocial no ambiente de trabalho. Isso significa que a norma, a partir de 26 de maio de 2025, vai entrar em vigor, cobrando de forma educativa que todo empregador ofereça no seu ambiente de trabalho segurança para o profissional trabalhar. Isso também significa uma revolução na forma de trabalhar, porque tudo aquilo que pode ser agente estressor, vai precisar ser diminuído ou retirado do ambiente de trabalho. Vai se transformar numa grande revolução, né? Porque a gente vê muitas pessoas, a gente que trabalha com saúde mental, que quando chegam até o consultório, eles já estão muito adoecidos e geralmente afastados já. E não é Exatamente. um afastamento simples de 1, 2 semanas não, são meses, passando inclusive por perícia Anos, né? e com uma dificuldade e a grande dor dessas pessoas é quando elas pensam: "Eu vou voltar para aquele ambiente", Uhum. né, e quando pensam em retornar, elas já estão muito angustiadas com isso, né. Exatamente isso. Então, a NR1, ela é a norma regulamentadora que, por meio da ergonomia cognitiva ou mental, Uhum. vai instituir uma série de programas em que o empregador é obrigado a oferecer um ambiente saudável. Como que isso vai acontecer? Qual é o objetivo da NR1? Estabelecer diretrizes para prevenir Uhum. os fatores psicossociais, né? Orientar a criação de programas de prevenção, treinamento e capacitação, e nós aqui do Alma Leve estamos disponíveis para isso, que a nossa proposta é educar para a saúde mental. A educação para a saúde mental é um meio de caminho, é a proposta de conscientização, inclusive para a implantação da NR1. Por quê? A NR1 vai precisar utilizar ferramentas de pesquisa com o trabalhador. Uhum. E se essa pesquisa não for real, se ela for enviesada, eu vou falar isso porque se eu falar a verdade, meu chefe vai me demitir. Quando esse mais à frente, né, essa empresa fez lá toda a documentação, mandou para o Ministério do Trabalho, mas quando ele mandou lá na PGR, no Programa de Gestão de Riscos, para o Ministério do Trabalho, todas as informações. Não, aqui está tudo bem, meu trabalhador está bem, a gente aqui não tem problema não, está Uhum. tudo tranquilo. No primeiro atestado que bater no INSS, vem a multa. E por quê? Porque não é verdadeiro. Uhum. Então a NR1, ela não é para se fazer mais um documento, o engenheiro de segurança do trabalho vai lá e assina e engaveta. Agora precisa
de verdade, assumir a responsabilidade sobre a ética nas relações de trabalho. Uhum. Sim, não tem como fingir, na verdade, Exatamente, né, porque, exatamente. o adoecimento ele é real, e o medo muitas vezes do trabalhador que está ali naquela empresa de dizer: "Ah, mas eu vou falar, eu vou me prejudicar", Uhum. né, também pode ser. Então por isso ele precisa se sentir seguro no momento em que for fazer essa avaliação. Então por isso precisa de pessoas que estejam capacitadas para isso Exatamente. também. Profissionais capacitados, que tenham conhecimento daquele ambiente de trabalho, que tenham conhecimento da área de segurança do trabalho, a área de gestão de pessoas e saúde mental, para poder implementar esse trabalho. É um trabalho eh eh, Multidisciplinar, né. multiprofissional, multidisciplinar, né. Então, assim, como que a gente pode começar a pensar nisso? Vamos pensar aqui em contexto de escola, que Aham. é onde eu, né, onde nós trabalhamos. Você também é professora, dá aula na universidade, você sabe muito bem como é que é. Então, na escola, eu falo, eu vejo muitos meus colegas dizerem assim: "Ah, não, mas isso é para empresas, né, escola não". Não. Querida, escola também. Escola a gente trabalha. A lei é para o trabalhador. O trabalhador tem, ele está assegurado pelas leis da CLT, esse trabalhador está assegurado pela NR1. Então, o que que acontece? Esse trabalhador, aliás, esse empregador vai precisar fazer um levantamento do absenteísmo da empresa ou da escola, ou seja, chegadas tardias, chegadas cedos, aqueles profissionais que, eh fazem o trabalho, assim, com uma perda de produtividade muito grande. Uhum. Isso é absenteísmo. Fazer todo o levantamento do absenteísmo, fazer todo o levantamento, do turnover, que é a rotatividade. Todos os atestados precisarão ser estudados, sobretudo os atestados de CID-F, né, Uhum. que é o CID, geralmente, de adoecimento mental. Então, ansiedade, depressão. Eh, o burnout é já considerado acidente de trabalho. Uhum. Então, o estudo do absenteísmo, o estudo do turnover, o estudo do presenteísmo, que é: eu estou presente aqui, mas a minha cabeça está longe, Uhum. que a minha produtividade cai, isso vai precisar ser feito também. E o estudo da sinistralidade, que é o uso abusivo ou não, né, do, do plano de saúde, Uhum. né. Ah, mas vamos pensar aqui em professores de escola pública, o professor ACT. O professor ACT não tem direito O ao plano, né. SC Saúde, por exemplo, no estado de Santa Catarina. Ele não tem direito, mas ele usa o SUS. Uhum. Ele também vai ter atestado, ele também vai ter, de alguma forma, a questão da saúde, que o retira do ambiente de trabalho. Então, todo esse estudo vai precisar ser feito. Vai precisar quantificar, vai precisar mapear, vai precisar levantar quais são os fatores que realmente implicam o adoecimento dessa categoria de profissional. Então, os coordenadores, eles têm uma implicância, os professores em sala de aula, outra implicância, os diretores, outra implicância. Tudo isso vai precisar ser levantado por grupos, não é individual. Ah, o que que é individual? Isso é importante a gente colocar. O que me estressa não é o que estressa a Ivani. Uhum. Então, a subjetividade, o respeito individual à subjetividade do profissional, ainda que seja coletiva, vai precisar ser levado em consideração. Então, envolve todo um trabalho de RH sério, comprometido com a saúde do trabalhador. E não tem para onde escapar. Uhum. É verdade. O ambiente de trabalho, né, não adianta você fazer, várias práticas como já existem, e realmente são muito eficazes. Você fazer, às vezes, relaxamento, atividade física dentro da empresa, ter um local de descanso, tudo isso é válido. Se o trabalhador, quando ele volta para o ambiente tóxico, né? Uhum. Ele volta a ter aquelas mesmas experiências, as mesmas relações, porque muitas vezes são as relações dentro da própria empresa,
entre os colegas, ou mesmo com os chefes, né, Uhum, que acham que podem tratar o funcionário de qualquer forma, uhum. usando qualquer palavra, e que muitas vezes a pessoa diz: "Não, eu não vou entrar com processo, porque eu vou acabar me prejudicando", mas Uhum. agora não vai ser por esse o caminho, né. Exatamente. E assim, ó, é muito importante entender que o assédio moral, o assédio organizacional, o assédio simbólico, o assédio sexual, que sempre foi tão banalizado, agora é amparado por lei. Então, eu convido as pessoas a acompanharem o trabalho da doutora Luciana Baruch, que Uhum. é advogada, mestra e doutora em assédio moral e é médica também, auditora do Ministério do Trabalho. Então, ela vai fazer toda uma explicação sobre o que de fato é o assédio moral. E muitas vezes nós vivemos o assédio moral e nem entendemos. E antigamente sempre foi assim, ó. Eu vivi muito assédio moral. Acho que não tem trabalhador que não tenha vivido, né? Uhum. E aí tinha que engolir. Ah, sim. Tinha que engolir. Agora não vamos mais engolir, não precisamos mais engolir, Uhum. porque agora temos a lei em favor do trabalhador. Olha, vai ser uma, como eu falei para você há pouco, vai ser uma grande revolução, né. Total. Até as pessoas entenderem exatamente o que significa e simplesmente, uma das coisas que as pessoas, precisam entender é que não é apenas o excesso de trabalho que adoece, são as relações e, às vezes, o fato do trabalhador ser colocado numa posição em que ele não pode exercer o trabalho dele, né. Exatamente. É a subcarga também do trabalho, né. Então, assim: "Olha, o teu trabalho é esse? Não, mas então você fica sentadinho aqui o dia inteiro?", né. E isso é uma forma de assédio que às vezes as pessoas não compreendem, Uhum, uhum. né. E é tão adoecedor quanto o excesso de trabalho, você ser colocado numa outra função que não seja a sua, uma sobrecarga, às vezes você está falando da educação. A educação é algo que se faz por amor. Né, a gente ama o que faz, mas não é só o amor. Não, é O um por contrato É um comercial. contrato comercial. Existe as condições que têm que ser preservadas, o quanto os professores sofrem agressões diretas e indiretas também, e não só na questão da escola, mas também uma conscientização em termos de pais, de alunos, de que o professor, primeiro ele tem que ser muito valorizado pela escola, para daí a escola, os pais, né, e os próprios alunos entenderem o quanto aquele profissional é importante. É, assim, o que precisa compreender e aí eu já venho há um tempo fazendo palestras nas escolas sobre precisamos falar de saúde mental. O professor, no exercício da sua profissão, para ele ter saúde mental em dia, é muito difícil. Por quê? Porque os riscos psicossociais estão em todo lugar. Uhum, O excesso de trabalho, porque é antes, durante e depois. A relação com os alunos, a relação com os colegas, a relação com os pais, que tem sido cada vez mais difícil, porque o adoecimento pós-pandemia, adoecimento mental pós-pandemia, e eis o motivo da NR1, não é porque o governo é bonzinho e resolveu olhar para o trabalhador. Doeu no bolso do governo. Portanto, ele exigiu que todo empregador que agora se vire para poder oferecer segurança psicológica, porque ele no INSS não vai querer bancar mais o afastamento dos profissionais. uhum. Então, vai doer no bolso de todos. E aí, o que o trabalhador precisa comemorar é a causa foi pela questão financeira, econômica, mas a consequência é vitória do trabalhador. Porque, finalmente, esse sistema neoliberal que esmaga o trabalhador, que obriga o trabalhador a cumprir horas exaustivas de trabalho para sobreviver, Uhum. seja visto como alguém que merece o mínimo de respeito no ambiente de trabalho. E isso também é para professor. E quero repetir muitas vezes, inclusive para o professor ACT. E precisa compreender
Porque eu vejo muito isso na escola, né, pública. Mas o professor CT não é unido com o professor efetivo, porque o professor efetivo isso, o professor CT aquilo. Somos todos professores. Sim. Ferrou a educação? Ferrou todo mundo. Uhum. Estamos todos no mesmo barco. Em se tratando de trabalhador, e não é colaborador, é trabalhador. Isso. O trabalhador, e aí diretores são trabalhadores, coordenadores são trabalhadores. É trabalhador, levantou da cama para trabalhar, é trabalhador. Então, ele precisa ser respeitado nas suas funções. E assim, ou seja, as pessoas vão precisar compreender que temos direitos, sim, mas temos deveres. A ética no ambiente de trabalho, nas relações, vai precisar aparecer. Uhum. Porque sempre foi uma coisa negligenciada. A comunicação e o comportamento organizacional, a ética nas relações de trabalho, sempre foi uma coisa negligenciada. Agora, por lei, não pode mais. Essa é uma vitória para a gente. É uma vitória. Pensar que nós vamos poder pensar no bem-estar individual espelhado no coletivo. O trabalhador vai precisar, vai poder chegar no ambiente de trabalho e se sentir bem exercendo a sua profissão. Mas tem aluno que é indisciplinado, mas tem pai que é agressivo com a gente. Mas isso tudo vai ter que mudar, Uhum. porque a segurança do trabalhador é lei. Sim. Então, inclusive, a falta de respeito dos alunos com os professores ou dos professores com os alunos, porque daí o que acontece? É um efeito em cascata, né? Uhum. É um efeito em cascata. A falta, um é agressivo aqui, aí vai o outro, torna agressivo lá, e essa coisa só aumenta, né? Não existe flexibilidade, não existe olho no olho. Agora as coisas vão precisar mudar, mesmo. Com um programa de gestão para diminuição desses riscos psicossociais. No próximo bloco, a gente vai gravar aqui o que são os riscos psicossociais. E aí o pessoal fala assim, meu Deus, mas como assim? Eu já quero aproveitar essa lei. Claro que vai aproveitar a lei, mas nós precisamos construir. Precisa ter uma arquitetura para a construção desse castelo onde o trabalhador vai poder entrar. Uhum. Porque no momento a gente só está na senzala. A gente precisa sair da senzala e entrar num lugar onde a gente possa sentar num ambiente e se sentir bem naquele lugar. E isso, o trabalhador também que está se sentindo bem, que ele está num ambiente saudável, ele também produz mais. Porque ele vai estar feliz no ambiente que ele está, né? E claro, questões pessoais existem, questões que estão fora do ambiente de trabalho, mas podem ser também, elas não vão pesar tanto se você vai para um ambiente mais saudável. Agora, se você já traz as suas questões, você entra no ambiente que te sufoca, você pega os problemas do trabalho e você leva para casa também. Não consegue desligar essa coisa assim, não, você fechou a porta e saiu. Não é bem assim, não é tão simples assim você dizer, não, eu fecho a porta, o que aconteceu no trabalho, eu fico lá. Não, sentimento a gente leva, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente cala, a gente não deixa de sentir. Isso. Cala, mas sente. Uhum. Né? E se sente, aí é que tá. Isso é que precisa entender. A NR1 é a lei que diz você tem o direito de sentir. E o que você sente importa para nós. Finalmente, o trabalhador terá vez e voz amparado na lei. Então, todo comportamento desrespeitoso, abusivo, narcisista, perverso, vai precisar ser descartado do ambiente de trabalho, porque a comunicação sem violência com profissionais alfabetizados do ponto de vista emocional, capazes de reconhecer em si a própria violência, para poder gerenciar a sua relação com o colega, com o aluno, com o diretor, com o coordenador, isso vai precisar acontecer. Porque, caso isso não aconteça, agora é multa. Tem que doer no bolso, né? Para que as pessoas olhem para algo tão evidente, tão óbvio que está acontecendo. E que sempre aconteceu,
né? Mas, no entanto, agora sim, a gente vai ter o direito de implantar todo esse programa, porque não é do dia para a noite que isso vai acontecer, precisa Exatamente. de uma adaptação, as empresas precisam se adaptar a toda essa mudança, né? E o trabalhador se sentir seguro com isso, entender o que é. Então, a informação nesse momento, ela é mais importante. Com certeza. Eles A pre- educação. Então, a NR1 de 26 de maio de 2025 a 26 de maio de 2026 é o período de educação para a transformação social que se busca com a lei. Não dá para esperar que em 2026, 26 de maio de 2026, comecem as multas para ir pensar no negócio. Não, Aham. é começar imediatamente. E como que se pode pensar nisso, né? Fosse eu diretora de escola, dona de escola, tivesse eu algum poder, iria instituir grupos, comissões multiprofissionais, de preferência terceirizado, não do ambiente de Uhum. trabalho. Sim. Para quê? Para iniciar um trabalho de investigação na escola ou na empresa para, de fato, construir um programa de gestão dos riscos. Porque só assim será de verdade possível se chegar ao agora isso me representa. Uhum. O trabalhador precisa sentir que está sendo representado, respeitado. E muitas vezes o próprio dono da empresa ou os líderes que ali estão, né? Você fala como se fosse, por exemplo, você fosse dona de uma escola. Imaginemos que o dono de uma escola não tem noção, muitas vezes, do que está acontecendo com aquela pessoa, porque ela cala, ela Hum, sofre em silêncio, né? hum. Está produzindo, ou às vezes fazendo de conta que está produzindo, né? Mas ela está sofrendo em silêncio. E de repente trazer à tona coisas que podem ser assim. ah, Talvez pareça novidade, não creio, mas que estavam caladas. O sofrimento calado, ele vai estourar em alguma coisa lá na frente. É que, na verdade, assim, ó, o analfabetismo emocional, ele é total. Uhum, Nós não fomos educados para entender nossas emoções, como o nosso cérebro funciona, os nossos sentimentos, a organização de pensamentos. Então, se nem eu me conheço, obviamente eu nem vou saber o que falar. Eu vou entrar em crise e na hora da crise isso vai aparecer. O que é importante pensar? A implantação da NR1 em escolas ou em empresas vai precisar de uma comissão que assuma esse trabalho. Além disso, o que a gente pode mostrar, e já acontece, não em razão da NR1, mas empresas que já investiam em saúde mental do trabalhador, como a P&G, já fazia isso. uhum. A cada dólar investido, retorna financeiramente em produtividade US$ 1,30. Isso. Então, assim, já existem casos que provam que o investimento real no trabalhador gera produtividade, saúde, gera qualidade na prestação de serviço e gera resultado. Uhum. Exatamente porque não se investe no trabalhador que a perda de produtividade é cada vez maior. Todas as empresas, a Boticário é assim, a P&G é assim, que já começaram esse trabalho antes da NR1, têm percebido respostas financeiras, econômicas, positivas. Por quê? Investir em saúde mental é inteligência. Uhum. Inteligência empresarial, inteligência de gestão de pessoas. Quem trabalha feliz produz melhor. É verdade. Né? Então, é dentro desse viés que a NR1 vem, né? Mas e o empregador que não quer, vai continuar sem respeitar? Vai pagar muita multa. E todo mundo pergunta, e a fiscalização? É eletrônica, meu amor. Não, a fiscalização não vai ter um fiscal que vai lá olhar. Vai Uhum. ter, obviamente, depois de já ter batido muito lá no INSS, porque o INSS tem um levantamento Uhum. de quais empresas adoecem mais seus trabalhadores.
Então, na clínica que eu trabalho, a gente teve o caso, um paciente meu me dizendo que na empresa que ele trabalha aqui em Florianópolis, aqui na Grande Florianópolis, 30 pessoas no mesmo mês foram afastadas por burnout. É problema das pessoas. Ou esse aquário está muito sujo. Que daí tu pode colocar o peixe saudável, o que for, o peixe vai adoecer. Vai adoecer. E é isso, a NR1 é limpar o aquário, onde o peixe vai ser colocado, onde o trabalhador vai ser colocado. A segurança psicológica, o ambiente saudável agora é lei. Então, nós tratamos aqui sobre o conceito de NR1, falamos um pouquinho sobre o impacto no ambiente de trabalho e que nenhum ambiente de trabalho pode escapar, segundo a Lei de Segurança do Trabalho, dessa normativa regulamentadora. No próximo bloco, nós vamos gravar sobre os riscos psicossociais que adoecem o trabalhador e que agora fazem parte da NR1.